Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Atlantic Connection, podcast da BBC News, em parceria com o Jornal Econômico de Portugal, que trata, claro, de assuntos internacionais voltados à geopolítica e economia. Eu sou Gabriel Monteiro, estou excepcionalmente aqui apresentando esse programa ao lado de José Carlos Lourinho, do Jornal Econômico de Portugal. Seja muito bem-vindo aqui a esse papo, José. Eu estou como intruso aqui também, no lugar de Giovana Oliveira, mas é um prazer tê-lo por aqui conosco. Os dois intrusos, Gabriel. Estou no lugar do Nuno Vinha, que está a gozar também uma merecida folga. Grande abraço para ti, para os nossos convidados e para toda a equipa da BMIC News. É de facto num contexto de enorme incerteza que as economias globais entram em 2023. Do conflito na Ucrânia à subida de juros, passando pela inflação, preços da energia, junta-se também as contrariedades de cada país, que no caso da China e da política Covid-0, dando um exemplo, transformam-se em obstáculos sérios ao crescimento global. Nesta edição vamos então tomar o pulso à economia mundial, com foco naturalmente no que se irá passar no Brasil e em Portugal. Temos connosco Roberto Dumas Damas e Luís Tavares Bravo, a quem peço que se apresentem à nossa plateia. Bom, Roberto, por favor. Prazer, é um enorme prazer estar aqui com vocês, colega Luís Bravo, Coutinho, Gabriel, sempre um prazer. Eu acho que o ano de 2023, com a guerra da Ucrânia, como você bem colocou, com o problema a estratégia de saída equivocada da China, traz um monte de desafio aí. E, obviamente, falando do Brasil, o novo governo, o terceiro governo Lula, em que pese que a gente acha que não tenha nenhuma ruptura assustadora, mas os discursos do governo um pouco assustam. A gente não sabe se ele está ainda em campanha ou se realmente ele está falando e quer implementar ou reverter alguma política pública que já foi aprovada a contento no passado. Bem, nós já vamos de facto fazer essa análise. Para já iria pedir-lhe apenas que se apresentasse à nossa plateia. Perfeito. Quem é o Roberto Dumas Damas e o que faz? Perfeito, eu sou Roberto Dumas, sou graduado, pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Economia pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, mestre em Economia Chinesa pela Universidade Fudan, na China, trabalhei em várias instituições financeiras, Itaú BBA, passei 4 anos na China, trabalhando no Banco Itaú BBA, um banco brasileiro, e depois trabalhei 1 ano no Banco dos BRICS, ligado ao Ministério da Economia. Muito bem. Luís. Olá, para nós ainda é bom dia, mas boa tarde a todos os que nos estão a ouvir, e ainda por cima acho que é um tema extremamente interessante e transatlântico. É sempre muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Sou economista de formação pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, com pós-graduação em mercados financeiros. Fui durante muitos anos economista-chefe do Barclays Bank em Lisboa e Ibérica, com responsabilidades ibéricas, e depois disso trabalhei na parte de banca de investimento, do DIF Capital, um banco ligado a Hong Kong, Basel Bank, e sou atualmente também membro do board do Think Tank International Affairs Network, que discute e produz pensamento e documentação geopolítica internacional e económica. Perfeito, Luís. Primeiramente, gostaria de iniciar essa nossa conversa dando um panorama desse início de 2023. Os mercados de capitais, principalmente renda variável, estavam começando o ano bem animados, por conta, claro, da divulgação de alguns dados de inflação para a Europa dentro do estimado, para o crescimento da China até acima do projetado, mas abaixo do que era reportado há 30 anos. Nós tínhamos também nos Estados Unidos uma inflação ao consumidor e agora também uma inflação ao produtor que vieram abaixo das expectativas, até um pouquinho abaixo, mas mesmo assim dentro das estimativas ou abaixo delas. E, de repente, nos últimos 2 dias, esses fantasmas da incerteza da economia internacional voltaram à tona, pelo menos para o mercado de capitais, porque os economistas ainda alertam para essa incerteza da economia internacional em 2023.
Quais são as grandes dúvidas? Quais são as grandes preocupações dos economistas para 2023? Ainda a inflação, ainda a Covid-19, ainda a possibilidade de uma recessão? Como que vocês enxergam essa posição durante o ano, Luiz? E quais são essas grandes preocupações? Respondeu o primeiro, então. Bom, eu acho que aquilo que nós podemos definir 2023 é como uma longa e árdua caminhada pelo deserto. Aquilo que as expectativas dos analistas apontam, nós temos de facto um ciclo inflacionista que é muito mais perigoso para as economias desenvolvidas do que propriamente para outro tipo de mercados. Obviamente que há sempre algumas exceções e impactos indiretos, mas há a imprevisibilidade dos fatores que estão subjacentes a esta inflação que aumentam a incerteza. Nós não sabemos até que ponto vai ser necessário que os bancos centrais progridam nas suas subidas de taxas, e aqui falamos dos dos principais bancos centrais das economias desenvolvidas, para terem inflação sob controle, ao mesmo tempo que conseguem manter não danificada as possibilidades de crescimento e de uma retoma na segunda metade do ano, não é? Isto tem muito a ver com fatores geopolíticos, tem muito mais do que é normal, com a questão do conflito no centro da Europa e com a probabilidade de se criar uma ferida geopolítica a médio e longo prazo, criando uma espécie de nova cortina de ferro a nível mundial que pode influenciar um ciclo de crescimento económico muito grande. O combate vai-se fazer na tecnologia, vai-se fazer no acesso aos combustíveis fósseis, e há muita coisa a acontecer aqui que não só danifica a confiança dos investidores num prazo mais imediato, portanto traz volatilidade ao mercado, com bolsas de incerteza que nós vamos vendo em alguns mercados-chave internacionais, como também adia decisões dos grandes investidores, portanto aqueles que conseguem dar estabilidade aos mercados, os fundos de pensões, os grandes investidores internacionais, no que diz respeito às grandes tendências da próxima década. Depois cada um terá a nossa opinião. Eu sou um otimista por natureza e calculo, na minha opinião, que não teremos um aumento muito, teremos uma espécie de flertar ou namoro com a inflação nos países desenvolvidos e temos uma probabilidade elevada na segunda metade do ano de poder encontrar alguma estabilização como eu costumo dizer, e nós já vimos isto na história, entre um cenário de fim do mundo nos mercados, na economia, que às vezes está descontado nos mercados, e um cenário difícil, de recuperação difícil. Há um espaço e há uma diferença que depois os investidores em mercados eficientes têm tendência a refletir no seu comportamento. Já acho que isso é o cenário. Perfeito. Roberto, já agora iria perguntar-lhe também, tenho duas perguntas para si, também mediante aquilo que o Luís Tavares Bravo disse. Pergunto-lhe primeiro se partilha de algum deste otimismo que o Luís Tavares Bravo trouxe relativamente à análise daquela que será a evolução relativamente ao crescimento da economia a nível mundial em 2023, e coloco um primeiro número em cima da mesa para podermos então debater, que tem a ver com as previsões do FMI relativamente ao crescimento económico global. O crescimento será de 2,7%, de acordo com o FMI, mas a Kristalina Georgieva, que já referiu que este será o perfil de crescimento mais fraco desde 2001. Roberto, como é que vê todos estes sinais, se calhar por vezes um pouco contraditórios? Veja, há de ser otimista, a gente sempre tem que ser otimista, mas o que eu vejo é, de fato, o ano 2023, para falar uma palavra que o economista adora, vai ser um ano mais desafiador que foi do ano 2022. A política monetária, todo mundo sabe que quando sobe juros, você tem que subir, quando sobe a inflação, você tem que subir a taxa de juros. Mas política monetária, no final das contas, é uma arte. Você não pode esperar a inflação subir para subir taxa de juros. Você tem que antecipar que a inflação vai subir e subir a taxa de juros, porque isso é simples. Então, existe um risco de o Federal Reserve e o European Central Bank eventualmente exagerarem na dose e acabarem suscitando aí um soft landing, uma recessão um pouco suave, principalmente na Europa. Eu acho que isso é o primeiro ponto
que os mercados estão olhando, os economistas estão olhando a recessão mundial. O segundo ponto é em relação à China. A China vai crescer um pouco melhor do que cresceu em 2022, porque a política de lockdown, que foi um absurdo lockdown por causa do Covid-19, de novo, eu não sou infectologista, não posso falar com total propriedade, mas há de se convir que Covid-19 é uma coisa que veio para ficar. Não é uma coisa que simplesmente você tranca todo mundo, só que acontece que a China liberou esse lockdown sem ter uma exit strategy, sem ter uma estratégia de saída. Os mais idosos, por exemplo, quem tem mais de 60 anos, 30% de quem tem mais de 60 anos, ou seja, 260 milhões de chineses, não estão vacinados com a terceira dose. E 50% de quem tem mais de 80 anos também não estão vacinados com a terceira dose. Então, essa abertura da economia, no momento, vai ter uma vitória, vai ter um crescimento, vai ter um impacto positivo no preço de commodities. Mas já nesse mês já morreram 60 mil chineses. E se a China se vangloriava de ter um número de mortes, que eu não acredito, de 7 mil pessoas, e já no primeiro mês 60 mil mortes, a Universidade de Fudan estima que o número de mortes possa chegar a 1,5 milhão. Quer dizer, o governo chinês falava que era um vírus letal, abriu a economia, falou que é apenas uma gripe e pode ter que ter 1,5 milhão de mortes no ano de 2023. Isso pode gerar uma tensão social e os chineses podem acabar self-inflicting o lockdown com medo disso, além do que a China não importa vacinas de outros países. Ela usa vacina chinesa, que não é, aparentemente, dizem os especialistas, ela não é tão eficiente para essa subvariante da Ômicron. E o terceiro ponto em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu não vejo um fim tão próximo. Por quê? Porque é difícil Vladimir Putin voltar e falar, olha, não deu, não conseguimos conquistar a Ucrânia, a gente sabe o que ele quer. Ele quer Donetsk, ele quer Luhansk, ele quer Zaporizhzhia, ele quer Kherson, já está com a Crimeia e vai querer pegar toda a parte de Odessa para tirar o acesso da Ucrânia ao Mar Negro e o Mar de Azov. Isso é complicadíssimo, ele não está conseguindo. Então você está num cenário onde a Ucrânia não consegue afastar os russos e os russos não conseguem ir até Kiev. Então essa guerra vai continuar e a volatilidade no preço de energia, no preço de fertilizantes deve continuar, e isso os países europeus, claro, vocês entendem muito mais do que eu, provavelmente vão continuar com subsídio de energia, subsídio de gás, isso prejudica o déficit fiscal e faz as curvas de juros estiparem mais ainda e prejudicar a economia europeia, que eu acho que ela está num cenário muito mais delicado do que a economia norte-americana. Isso sem falar, obviamente, no Brasil, nós estamos com um governo novo, que aparentemente não mostra nenhuma ruptura, mas também, por outro lado, você tem um governo, um líder, o Lula, que continua com um discurso ainda populista, mas não implementou esse populismo, que parece que ele está querendo ainda agradar as bases, mas vamos ver até que ponto esse discurso se transforma em ações, porque o discurso dele não agrada o mercado, vai completamente contra qualquer teoria econômica e contra as evidências empíricas que vivemos na década de 80, que é a falta da independência do Banco Central, que é um pouquinho mais inflação para crescer. Então nós temos desafios aí, tanto nos Estados Unidos, na Europa, na guerra, na China e no Brasil e na América Latina, que nós estamos vendo o Peru, o Chile também, e sem falar da Argentina. Então é um cenário, no mínimo, desafiador, e apesar do otimismo nato que a gente tem que ter, provavelmente 2023 não será tão bom como 2022, porque os efeitos da política monetária chegam agora. Perfeito. Luiz, agora trazendo um pouco essas grandes preocupações para a inflação. Nos últimos dias, o que se representou, pelo menos na figura de alguns representantes do BCE, foi a preocupação com o núcleo da inflação que continua subindo, ou seja, energia e alimentos conseguiram ser contidas, os preços estão abaixando e isso, claro, se reflete nos números gerais divulgados pelas instituições. Mas o núcleo é o que está preocupando.
preocupando, e com ele também aquela preocupação de que a inflação esteja caindo por conta de commodities e talvez a China se recuperando, essas commodities voltem a subir e a preocupação retorne, ela seja um problema novamente, e já que o Banco Central Europeu já está subindo seus juros, já está pensando em diminuir o ritmo de aumento de juros, não teria mais para onde ir para conter essa inflação. Você acredita nesse poder tão forte de recuperação da China a ponto de desequilibrar a inflação global, por exemplo, para commodities metálicas, para commodities agrícolas, para as commodities energéticas? Acredita que pode ser um problema até menor do que o mercado está projetando? E claro, qual que é a dificuldade de fazer esse equilíbrio com um banco central que acaba ditando a política monetária não apenas para um país, mas também para diversos países que integram a zona do euro? Como que vocês estão lidando com esse problema? São muitas perguntas numa só. Vou tentar ser o mais sucinto e por favor, fique à vontade. Acho que também em favor das pessoas que nos estão a ouvir, tornar mais simplificado. Há aí dois ou três temas que são importantíssimos. Um deles tem a ver com a inflação core. Nós usamos algumas expressões ligeiramente diferentes, mas que têm a ver ainda com a herança do Covid. Okay? Nós vivemos, eu julgo que a Europa tem isso, e de facto há desigualdades entre as diferentes regiões europeias, o chamado gargalo, não sei se o bottleneck do lado da oferta, e que não está ainda digerido. Portanto, nós já vínhamos com um lastro de inflação, que era um lastro de inflação ligado muito à reabertura dos processos, e que eu acho que se tem mantido e se tem intensificado, porque a guerra o que amplificou ou trouxe a nu, foi a parte dos bens alimentares e de uma incerteza muito grande relativamente a uma série de produtos e de energia que a Europa tinha um ecossistema muito habituado. E isto leva algum tempo a ajustar, porque aquilo que nós vimos durante 2022 vai-se repercutir ainda nas negociações. Portanto, a Europa é um mercado tremendamente regulado e muito sindicalizado, portanto, onde existem muitas negociações estruturais em termos da subida de salários, que vão ter repercussão ainda durante 2023 e 2024. Ok? E esse é um ponto. Portanto, eu julgo que na Europa vamos continuar a ver isto, apesar de, na política monetária, e também temos os estímulos que foram colocados. O Banco Central Europeu tem alertado para que é preciso gerir um difícil equilíbrio, é preciso fazer um difícil exercício de equilíbrio na gestão dos estímulos fiscais que os governos estão a implementar nas diferentes regiões, para fazer face à perca de rendimentos que estão a ter derivado da subida de taxas de juros e da inflação. Depois temos a parte do gigante asiático, da China, que é uma história completamente diferente. Se eu acho, numa resposta simples, claro que sim, eu acho que tudo na China, hoje em dia, a economia chinesa tem uma capacidade de influenciar a economia internacional que não é negligenciável. Depende muito também da forma organizada como subir a procura interna chinesa, ou demanda, se quiserem assim, para não ter mais brasileiro, relativamente àquilo que são os bens e matérias-primas. Portanto, a reabertura suave pode explotar um processo de aumento de taxas e dos preços das matérias-primas que seja compatível e comportável com aquilo que existem neste momento de projeções do FMI. Superar isso é quanto menos suave e mais veloz for este processo de reabertura na China. Essa poderá ser de facto um risco depois que pode ter impacto a nível global, embora obviamente que neste momento, na minha opinião, eu esteja muito mais voltado para uma reabertura suave do que para uma reabertura em toda a linha, até porque existem questões políticas que estão por detrás do controle da reabertura e do regresso ao trabalho por parte dos chineses e dos principais blocos industriais de China. Luís, e da China para a zona euro, gostava de deixar uma pergunta relativamente àquilo que
pode ser de facto o crescimento em 2023 na zona euro. O FMI estima que o PIB na zona euro vai crescer 0,5% em 2023 e depois com alguma recuperação para os anos seguintes. O Banco Central também está muito cauteloso relativamente a esse crescimento. Como é que tu vês a possibilidade destes países da zona euro poderem ter aqui uma capacidade de crescimento em 2023 e que o BCE tenha aqui de facto alguma capacidade, alguma margem de manobra entre a capacidade de reter a inflação, mas também impedir uma recessão neste bloco? A chave-frase para 2023 é mesmo essa: a Europa vai estar a namorar com a recessão. O Banco Central Europeu não pode não responder à subida de taxas de juros, não pode, o seu mandato é esse, é controle de preços, não é a proteção do crescimento, muito embora tenhamos visto Mário Centeno, a entrevista na CNBC no outro dia, no âmbito do encontro dos banqueiros centrais europeus, a dizer que não iam descurar o crescimento europeu, mas nós sabemos bem que existem diferenças e assimetrias regionais na União Europeia. Por exemplo, no Brasil, eu diria que são mais batidos, ou nos Estados Unidos, Portugal passará momentos, poderá crescer, até poderá passar pelos pingos da chuva e crescer, e ser dos países que cresce na Europa, mais até do que a Europa, por força do enorme plano de estímulos europeus, de cooperação, que estão agora a ser colocados ao serviço da economia e criam artificialmente PIB, portanto criam artificialmente crescimento, mas na rua as famílias, os consumidores poderão passar mal, porque os ordenados médios em Portugal rondam os 1.100, 1.150 euros e uma subida de 2 ou 3% nas taxas de juros, numa economia altamente indicante, cicatrizes ainda que vieram da intervenção externa e da Troika, podem fazer causar situações drasticamente difíceis dentro do consumo privado. Portanto, podemos até às vezes ter esta situação surreal, ter boas estatísticas, mas na rua, nas famílias e os tecido empresarial de mais pequena dimensão que não têm capacidade para negociar os seus créditos, os seus empréstimos, não estão estruturados para isso, terem dificuldades e vermos de facto um período complexo. Também outros países como a Itália ou até a França, com elevados níveis de endividamento e contenções sociais, podem ter dificuldades elevadas durante 2023, podem ser países que atravessam situações mais complicadas de gerir politicamente, que depois têm impacto naquilo que são os estímulos que os governos têm que impor, os estímulos fiscais, que o Banco Central Europeu não quer porque precisa desse espaço para controlar a inflação. Portanto, este difícil exercício de equilíbrio vai ser a chave, ou digamos uma frase-chave, pelo menos durante o primeiro trimestre do ano, diria eu. Perfeito. Roberto Dumas, trazendo aqui para o Brasil, para nossas terras tupiniquins, como eu gosto de denominá-las, nós temos um cenário em que os juros estão muito altos, já em caráter terminal. Acho muito difícil a gente ter uma nova subida de juros. Claro, o Brasil é Brasil, pode acontecer qualquer coisa, a gente pode continuar subindo esses juros, mas já estabilizados, inclusive estabilizados no patamar de juros real, liderando o ranking mundial. A gente tem alguns levantamentos que fazem esses cálculos de juros real. Claro, é um cálculo muito subjetivo, tem algumas contas que dão resultados diferentes, mas Brasil liderando esse ranking de juros real no planeta, só perdendo em segunda posição ali para México e terceira para o Chile. Como está a sua visão? Todas as semanas o mercado projeta uma Selic ao final de 2023 e 2024 diferente, então nós temos revisões constantes dessas expectativas para os juros no Brasil. A que fatores estão atrelados essa mudança nos juros do Brasil? Ainda essa insegurança com a política econômica do novo governo no Brasil? É uma insegurança mais internacional do que será da economia internacional? E como que o Brasil ele se posta nesse cenário que está colocado, claro, para 2023 com tantas dúvidas? Veja, a taxa de juros do Brasil, por exemplo, no começo, lá para julho de 2022, outubro de 2022, já havia chegado no topo de 13,75, que é a nossa taxa básica de juros. E se você pegava a curva de juros, você via que para 2023
o mercado projetava uma taxa mais ou menos ao redor de 11%. Isso não existe mais. A projeção é que você fecha 2023 pelo menos a 13,5%. Vamos pensar, 13,75%. Então, aquilo que se achava que haveria um arrefecimento da política monetária não está sendo visto pelo Banco Central, ou melhor, pelos agentes econômicos. Eu consigo listar alguns momentos, alguns pontos aí. Primeiro, é absolutamente crucial que o novo governo apresente um arcabouço fiscal, porque nós estamos num processo de dinâmica explosiva da dívida pública. Os juros é alto, o governo quer fazer um pacote de benesse que chama PEC da transição, um Constitutional Amendment de transição que vai gastar mais de 200 bilhões de reais, aí, divide por 5,5, chega em dólar, etc. Só que isso daí você vai ter que emitir mais dívida. E até agora não veio um arcabouço fiscal. Então a curva de juros continua estipando. Não só isso, o governo já, inclusive, pela voz do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é, por acaso, é o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, já falou que vai usar os bancos estatais, novamente, como impulsionador, como impulso ao desenvolvimento da indústria. Veja, isso não deu certo. Você dá taxa de juros subsidiada, como um banco de desenvolvimento, que é o BNDES, ou usar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, se essa taxa de juros for subsidiada, isso prejudica o poder da política monetária. E no final das contas, você dá dinheiro com uma taxa subsidiada, enquanto o Banco Central está querendo enxugar, mop up liquidity, tirar dinheiro por outro lado. Então, isso aumenta a necessidade de maior arrefecimento da política monetária. Não é assim que você desenvolve a indústria do país. Você desenvolve a indústria do país fazendo realmente uma política industrial que leva lá atrás, que é investimento em saneamento, investimento em educação. Eu sempre falo para muita gente, não é fechando as portas que a minha indústria vai ficar competitiva. Eu não fico mais inteligente quando eu sou colocado a não competição. Isso me lembra muito a frase de Schumpeter. Veja, a antítese do capitalismo é a estabilidade. Então, você não pode ser estável, você precisa ser colocado a toda prova. E tem mais dois pontos ainda, que se refere-se ao salário mínimo. E, de novo, a Europa, principalmente Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha, claro, com a data vênia, que vocês entendem muito mais do que eu, fizeram um trabalho excelente cortando o custo unitário do trabalho. Por quê? Porque foi um choque assimétrico em 2010, você não pode depreciar o câmbio, porque você tem uma moeda só, e esses países fizeram a desvalorização interna. Ou seja, não importa o salário. O que importa é o custo unitário do trabalho, é o salário ajustado pela produtividade. E o que está acontecendo? De 2003 a 2020, o nosso salário mínimo, só para você ter uma ideia, subiu 63% em termos reais. É óbvio que a produtividade do trabalhador brasileiro não subiu 63%. E a nova política do governo continua ainda querendo valorizar o salário mínimo além da inflação, não levando em consideração pelo menos o PIB per capita ou a competitividade e a produtividade do trabalhador. Isso leva mais ainda uma desindustrialização do país e provavelmente uma maior outsourcing, talvez não mais para a China, porque a China está ficando cara, principalmente que a população está envelhecendo, você vai ter que está tendo cada vez menor população economicamente ativa, então esse não é o caminho. E o outro caminho que foi justamente essa semana, que talvez seja, essas são que já foram colocadas, que estão na pauta do governo. O que ainda não está bem na pauta do governo é querer reverter, por exemplo, a meta da inflação para 2026, ou seja, aumentar a meta da inflação. Veja, aí você desancora completamente. E o discurso que o presidente Lula dá, reclamando ou falando que é uma bobagem a independência do Banco Central, que foi que a gente conseguiu a duras penas em 2021, e nós já vimos isso. Essa coisa de independência do Banco Central não ser válida já deveria estar nas catacumbas da teoria econômica. Existe também vários papers do Kydland Prescott, o Dynamic Inconsistency,
que ganhou o Prêmio Nobel da Economia falando a importância da independência do Banco Central para não ser, de certa maneira, influenciado por decisões políticas como nós tivemos na época da Dilma. Então, são fatores e pedaços de declarações que começam a assustar um pouco a economia brasileira. Por exemplo, se você pega o relatório Focus, você vê que no começo do ano a expectativa de crescimento do Brasil era mais ou menos 1%, caiu para 0,7%. Hoje, eu já li no jornal que tem economista falando que é de 0 a 0,2%. E isso graças a alguns investimentos já contratados para saneamento. Mas se a taxa de juros não ajuda e a inflação continua mais alta, por que ela pode pegar? Porque foi reonerado o pacote de combustível, vai ser reonerado o imposto sobre indústria de bens industriais, e isso simplesmente é um fato. Acaba colocando mais lenha na fogueira da inflação, então eu acho muito difícil a taxa de juros recuar e o Brasil ter um crescimento aqui, continuando com a minha veia otimista, acima de 0,7% esse ano. Esses são os maiores desafios, por enquanto. Em 2 semanas de governo, tem tudo isso já para comentar. Maravilha. Luís, olhando aqui um bocadinho para Portugal, já estamos um bocadinho perto do final do nosso programa, mas olhando aqui para o cenário português, Bruxelas antecipa um crescimento da economia em Portugal de 0,7% em 2023, o Banco de Portugal mais otimista, bastante mais otimista, dá aqui uma previsão de 1,5% e depois de 2% em 2024 e depois em 2025. São muitos os desafios que se colocam à economia portuguesa, a inflação em níveis que já não víamos há muitos anos, a subida das taxas de juros, a guerra da Ucrânia, que já conversámos aqui neste programa, e especificamente a execução do plano de recuperação e resiliência, um plano que de facto foi delineado pelos membros da zona euro para poder debelar, digamos assim, ou pelo menos atenuar os efeitos da pandemia nas economias europeias, e em 2023 esse vai ser de facto um período muito importante para a execução dessas verbas. A isso soma-se aqui alguma instabilidade política que temos vindo a sentir no governo português, sobretudo nas últimas semanas. Como é que tu antecipas 2023 especificamente para Portugal? Se calhar começo pela última parte. Eu diria que aquilo que é o maior ativo de Portugal para evitar a recessão é o facto de estarmos há um ano com uma maioria absoluta, portanto com um mandato político, que permite que o governo consiga facilmente agir sobre uma série de variáveis que vão ser importantes para contornar aquilo que é a conjuntura europeia, que é muito difícil, é complicada. É verdade que Portugal tem algumas vantagens, porque tem um programa de resiliência e de transformação da economia para aquilo que vai ser o Digital First, portanto, transformar Portugal numa economia digital e mais moderna, mais ágil e compatível com aquilo que vai ser a economia mundial nas próximas décadas, mas envolveu-se muito rapidamente numa série de guerras internas que estilhaça a confiança total na política, com escândalos ligados à transparência, eventual corrupção, situações que podem originar uma crise política inesperada a meio do ano e que só vão prejudicar economicamente. E para responder diretamente à tua pergunta, sim, porque a economia portuguesa é muito pequena e pode rapidamente, e se tiver uma crise política inesperada, estes fatores, estes ativos, que são essenciais para proteger a resiliência da mesma, do lado das famílias e das empresas, é tudo mais complicado, porque Portugal não tem uma força corporativa suficiente e globalizada para conseguir contornar uma crise na Europa. Portanto, é importante manter esta estabilidade política e que se ultrapasse todos estes casos e casinhos que fomos vendo nos últimos 4
2 meses, digamos assim, e restaurar-se alguma confiança política. Depois, numa segunda linha, dizer o quê? Dizer que nós convivemos desde 2010 com feridas que vieram da intervenção da Troika, é verdade, e isto foi aqui também, e o meu colega explanou aqui bem, do outro lado do Atlântico houve uma depreciação do unitário de trabalho em Portugal, e isso permitiu com que o mercado de emprego se tornasse muito mais competitivo, muito mais ágil, muito mais flexível, mas ficou o estoque de dívida. E o estoque de dívida é uma enorme espada sobre as famílias e sobre as empresas e sobre os bancos. Ou seja, nós temos um círculo vicioso em que, se tivermos uma agressiva subida de taxas de juros, as famílias podem rapidamente ver 15% a 20% do seu rendimento perdido. Se virmos provavelmente podemos ter novamente um regresso da entrega de casas aos bancos, porque não conseguem cumprir, o nível de incumprimento aumenta, e os bancos, se tiverem problemas por causa destes efeitos todos, vão ter que ser resgatados, porque eles próprios também não têm muita capacidade para entregar investimento à economia, vão se retrair de o fazer. Portanto, há aqui de facto um equilíbrio que é preciso ter cuidado. A economia é pequena, a economia portuguesa é pequena, temos 10% de dependência energética da Rússia, ao contrário de 40 e tal por cento, ou 50% que a Europa tem em média. Não é um país frio, portanto os portugueses não usam 3 meses de faturas de aquecimento como a maior parte dos países do centro da Europa, e portanto isso ajuda. Portanto, mas sem dúvida, Carlos, que vamos estar o ano todo, vamos estar aqui primeiro estes 6 meses muito atentos ao que vai acontecer em termos de estabilização governativa, e não é por acaso que o Presidente da República falou e veio a público dizer novamente: meus amigos, quase que parece dizer, crianças, comportem-se, vocês têm que durar mais este ano, têm que governar, portanto foram eleitos há menos de um ano, portanto já estão nisto. E é muito importante, não é só pela estabilidade governativa, é porque este ano é importante pôr os planos de ajuda na Europa no terreno, para que isso possa criar o efeito necessário para que a economia fuja à recessão em 2023 e consiga voltar a crescer acima da média europeia. Essa é a minha esperança em 2024. Crescer positivo, não vamos ter crescimentos espetaculares nem nada que pareça. Eu diria, se tivesse de dar, eu estou mais próximo de acreditar nos 0,7 da OCDE e da Comissão Europeia do que no 1,5 do Governo, que já teve enganado antes, eu também já tive enganado antes, mas esse é o meu sentimento. Perfeito. Roberto Dumas, última pergunta, porque o meu diretor aqui já está puxando a minha orelha, já está falando que o nosso tempo está quase no fim. Já está ali em cima, inclusive. Roberto, a salvação para a economia brasileira, acho que para economias emergentes como um todo, seria, claro, uma nova boom das commodities, um novo aumento no preço dessas commodities, por ser um país exportador em sua maioria. As maiores companhias do Brasil, elas exportam bens ali, não bens de consumo, mas bens para a produção de outros itens, como commodities metálicas e energéticas principalmente. Roberto Dumas, se espera que um aumento das commodities por conta de uma reabertura da China ou por conta de um reaquecimento ali de algumas economias específicas possa fazer algum efeito positivo o suficiente para maquiar alguma instabilidade na economia brasileira? Como é que a gente está em relação a isso? Como que as commodities podem fazer preço na economia do Brasil, por ser, claro, um país emergente de alta exportação? Veja, sempre, como você bem colocou, o Brasil é um exportador de commodities, não tem outra coisa. Nós somos exportadores de commodities, de metálica, energética e do agronegócio. E mesmo que pese um pouco que a gente vá a favor da minha tese de que eventualmente possa ocasionar algum problema na China por causa da abertura desenfreada e aumentar o número de mortes, desde antes de Xi Jinping, quando era o Hu Jintao e o Wen Jiabao, eles falavam que a economia chinesa é instável, descoordenada e insustentável. Então eles estão transformando a economia chinesa para virar mais voltada para consumo. Você está querendo dizer que o chinês não consome? Não, o chinês consome demais, mas ele produz demais ao quadrado. Se você aumenta o salário e dá mais uma rede previdenciária,
Isso que está acontecendo, já aliado também à febre suína que acometeu a China em 2018 e 2019, que eles tiveram que dizimar 350 milhões de cabeças de porcos, e descobriram, obviamente, que o Partido Comunista Chinês acabou descobrindo que essa febre suína era proveniente de uma bactéria que você dava para o porco, que era lavagem. Então, o Partido Comunista Chinês decidiu que a criação de porcos não pode ser de uma forma rudimentar. Ora, porco come o quê? Ração. Ração vai o quê? Milho, soja. Aumentando a renda do trabalhador, ele tende pela pirâmide de Maslow com a necessidade básica. Então, a exportação do agronegócio para a China está indo de vento em popa. Ao passo que, mesmo que tenha um problema lá na frente, com o aumento do número de mortes, eu estou muito mais bullish em commodities agrícolas do que commodities metálicas. As commodities metálicas, elas vão continuar subindo pelo menos até o primeiro semestre. Mas a hora que vier o número de mortes começa a dobrar a curva do 1 milhão, isso provavelmente vão, como eu disse no começo, self-inflicting um lockdown. Isso fica mais complicado. Mas o governo não pode deixar a população à mercê de alimentação. Então, isso, quem mais fornece alimento, grãos, é o Brasil. Então, se a gente pode falar em commodity, petróleo já é outra coisa. Com o arrefecimento da economia mundial, você vê o petróleo Brent a $85 e principalmente a China comprando diretamente da Rússia com um desconto de 20% e ela era a maior compradora. Commodity metálica, acho que vai bem até o meio do ano, mas commodity agrícola, principalmente exportação de commodity agrícola, dada a mudança do modelo econômico de crescimento da China, eu acho que ela tem um bom futuro também. Perfeito. Agradeço imensamente a participação de Roberto Dumas Damas, estrategista do chefe do Voiter e professor do INSPER. Também agradeço a participação do pessoal lá do nosso queridíssimo Jornal Econômico de Portugal. Muito obrigado. José Carlos Lourinho, muito obrigado pela sua participação. Claro, primeira participação comigo, agradeço imensamente. Também deixo esse espaço também para Luiz Tavares Bravo, economista e board member da International Affairs Network. Muito obrigado pela participação de todos. Por favor, as considerações finais, Luiz, Damas, José, por favor, fique à vontade. Muito bem, muito obrigado então, Gabriel, e vemos na próxima semana com mais um tema para discussão nesta ligação atlântica entre Brasil e Portugal. Muito obrigado. Certíssimo. Maravilha. Eu gostaria de agradecer. Sigamos otimistas, né? Sigamos otimistas, é o nosso papel. Exatamente. Otimistas e, claro, acompanhando todas as produções aqui da BMC News em parceria com o Jornal Econômico de Portugal. Lembrando para você que chegou na nossa programação neste momento, gostou do programa, lembrando, não é o primeiro episódio do Atlantic Connection. Nós temos toda uma playlist no nosso canal do YouTube, no canal do Jornal Econômico Internacional, do Jornal Econômico de Portugal, também lá no portal de notícias do Jornal Econômico e em todas as plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts. Em qualquer lugar você pode ter acesso a uma playlist com os episódios anteriores do Atlantic Connection, essa parceria incrível, BMC News e Jornal Econômico. Um abraço para todos, claro, nós voltamos na semana que vem com mais um episódio incrível.